Oi, gente, boa tarde. Estamos aqui de novo às 5 horas da tarde, né? Hoje que é dia 7 de maio, né? E hoje a gente vai fazer uma entrevista muito bacana, de um tema que eu gosto muito, porque hoje a gente vai falar do trabalhador rural. E quem assim me conhece, né? Opa, doutor Pedro já tá chegando aqui, né? Quem me conhece sabe que eu amo falar do rural, né? Eu sou a pessoa do rural. Falou rural, falou de França, né? E vou receber o doutor Pedro, tá? E a gente continua falando aqui. Vai falar com a gente hoje. Eu gostei muito quando a gente fez esse convite, porque ele é uma pessoa que, além de ser muito querida, ele tem muito dessa história rural na vida dele e vai contar isso hoje pra gente, né, nessa entrevista. Ô, Quero dar as boas-vindas a todo mundo que já está entrando aí na sala, Emílio, Thaís, Débora, né? Eu só estou esperando a imagem aparecer, que eu não estou vendo, não sei se ele está me vendo. bem, te vendo eu Leandro, tô. você está me vendo? E eu estou te ouvindo, mas eu não estou te vendo. A tela tá ruim a internet, eu acho. É, quer Peraí, tentar deixa eu. sair? Tenta Vou aí. fazer isso mesmo. Tá. E aí, gente, sejam todos bem-vindos. O tema hoje é sobre previdência rural. Né? Como todo mundo sabe, eu amo falar do rural. Nossa, como eu gosto. E o doutor Pedro, ele é professor, ele é advogado, ele é procurador do município de Trajano de Moraes. Ele vai falar para a gente certinho onde é que fica, tá? Pertence à região serrana aqui do Rio de Janeiro, mas ele vai conseguir comentar com a gente certinho. Espero que ele apareça aqui para gente. Eu não sei por quê, tá Eu tô ruim. com tela preta, Você tá. Eu não sei o que está acontecendo, não. Você está se vendo, não? Aí também tá preta a tela. A tela pra mim tá preta também. É? Uhum. Hum, posso tentar encerrar e começar de novo? Vou sair aqui. Vou tentar de novo. Tá. Tenta colocar sem ser no Wi-Fi, de repente. Peraí. Vamos ver se vai. Então, gente, como eu estava falando, ele é procurador do município de Trajano de Moraes, que pertence aqui à região serrana do Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro. O estado do Rio de Janeiro, assim, todo mundo só pensa em praia, né? Mas aqui a gente tem uma região, assim, altinha. Frio, muito frio. E lá a gente tem, assim, uns que a gente chama de cinturão verde, que é uma agricultura forte, uma agricultura familiar, tudo isso ele vai falar pra gente. E espero que ele consiga voltar. Deixa eu ver se eu chamando, não, se eu chamando, se melhora, né? Oi, professora Débora. Ah, vamos ver se, Pedro, vamos ver se agora funciona, né? Vamos ver se agora você aparece. Só eu estou me vendo. Aí, agora sim. Ah, o que você fez? Na verdade, eu troquei de aparelho. Ah, tá, legal. Tudo bem, doutor? Seja bem-vindo. Tudo ótimo, muito obrigado pelo convite, professora. Desculpa esse pequeno contratempo tecnológico, mas vamos aqui. Muito obrigado pelo convite para falar sobre um tema que, na verdade, é um tema de conjunto, né? A gente lida com a aposentadoria rural, com o trabalhador rural, e é uma oportunidade muito grande de poder discutir o campo, né? Muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço. Eu vou te dizer que, olha, que eu vou emprestar o tema para você, porque eu sou tão ciumenta desse tema. Tô brincando. Ah, Mas é porque, assim, fala rural, todo mundo acho que já lembra até de mim, né? De tanto que eu amo esse assunto, né? Eu amo muito falar do rural. Mas eu não amo falar do rural só na Previdência, não, né? É escola rural, trabalho rural mesmo, sabe? Eu mergulhei nessa coisa do mundo rural e, assim, com a advocacia a gente trabalha com a Previdência, né? Tudo bem. Mas eu amo o rural, sabe? Então eu gosto de falar da educação, do campo. Falou em rural, eu tô dentro. Pode me chamar que eu gosto. Então, vou te justo. apresentar, tá? Para a gente começar aqui a nossa entrevista. O doutor Pedro, ele é procurador do município de Trajano de Moraes e vou deixar para você falar tudo de Trajano, tá? Eu não vou falar nada. Pode deixar.
advogado, é pós-graduado em Direito Previdenciário, é formado em Direito pela PUC, é pós-graduado em Direito Previdenciário e Processo Previdenciário, é professor atualmente da Universidade Estácio de Sá, já falei que é procurador do município, né? É representante da EP em Nova Friburgo, né? E ele vai começar falando para a gente onde é que ele está, geograficamente, para poder as pessoas que são de fora saberem onde você está. Então, vamos lá, doutor. Primeiro, onde é que você está? Eu tô falando de Nova Friburgo, a cidade aqui da região serrana do Rio de Janeiro, né? E eu sou procurador do município de Trajano de Moraes, que também é uma cidade daqui de perto, daqui da região serrana do Rio. Né? Ambas cidades elas têm muito em comum, que é a sua natureza, é uma parte importante da economia voltada para o agro, né? Parte importante do campo muito, muito significativa, né? Atualmente falo daqui de Nova Friburgo, né? Já que a gente está em regime de pandemia, né? A gente está em regime domiciliar, né? Só para as pessoas terem uma ideia, aí é bem frio, né? Fala, o povo pensa em Rio de Janeiro, acho que é sol o tempo inteiro e calor, 40 graus. Mas, gente, onde ele está, Nova Friburgo, é um dos lugares assim que tem as temperaturas mais baixas, né, do estado, né? Muito frio. Gelado. Gelado. Hoje, aqui está 18, aí está quanto? Aqui está por volta de uns 9, 10. Vai chegar a uns 7, 6 de noite brincando. Nossa, cara. Então, hoje a gente vai falar de previdência rural, né? É um tema que eu amo porque eu acho uma espécie de, assim, deixa eu só abrir o computador aqui atrás, de, assim, suporte social com o trabalhador rural, né? E você trabalha com isso, você vivencia isso na sua região, e ninguém melhor do que você para falar. Eu brinco muito, que eu gosto muito desse tema, mas é por amor mesmo. Mas você está muito qualificado, é por isso que você está aqui. Então, eu queria que você começasse falando o que é previdência rural, para as pessoas terem uma noção, assim. A previdência rural, quando a gente faz esse recorte, né, a gente está falando sobre toda a sistemática de benefícios previdenciários às quais estão elegíveis os trabalhadores rurais. Né? Então, quando a gente fala de previdência rural, é importante a gente não está falando apenas de aposentadoria, mas a gente está falando de toda a gama de benefícios aos quais esses trabalhadores estão elegíveis para conseguir, né? E esses benefícios, eles são os mesmos, por exemplo, dos trabalhadores urbanos? Principalmente depois da Constituição de 1988, né? Os trabalhadores rurais eles foram, em grande parte, equiparados aos trabalhadores urbanos. Né? Essa, na verdade, foi sempre um déficit que os trabalhadores rurais tiveram em relação à sua proteção previdenciária, que aconteceu com muita luta a partir durante uma longa quantidade de tempo. Né? Então, a própria proteção rural ela foi evoluindo. Né? E depois da Constituição de 1988, houve a equiparação entre urbanos e rurais. Né? Então, basicamente, hoje, os trabalhadores rurais eles estão elegíveis a praticamente todos os benefícios, né, aos quais os urbanos também estão, com a exceção do segurado especial, que não pode acessar a aposentadoria por tempo de contribuição. Né? Mas essa é, basicamente, a exceção que a gente consegue encontrar. A gente vai falar um pouco sobre essa figura do segurado especial, né, que talvez seja a mais legal dos... A gente não sabe o que a gente está falando, porque é uma linguagem muito nossa, né? Eles não sabem o que é um segurado especial. Mas se você quiser falar um segurado especial, você pode falar à vontade. Basicamente o segurado especial, diferente do empregado, do contribuinte individual, é aquele trabalhador rural que trabalha em regime de economia familiar numa agricultura de menor escala, né? Uma agricultura que a própria lei fala que é uma agricultura de subsistência. Né? Apesar da gente poder pontuar, né, e diferenciar até que ponto vai essa questão da subsistência, né, que é um ponto de bastante estresse em relação à caracterização desse tipo de segurado. Né? Eu quero destacar que a doutora Marcilene, lá do Espírito Santo, está assistindo a gente, a Ana Aleixo, também é outra craque. A Gabriele, a Lara,
Tá todo mundo entrando aí, as letrinhas estão subindo. Se você quiser em algum momento indicar alguém e falar que você esteja vendo, porque às vezes passa tão correndo que a gente não vê, né? Mas você pode Ah, falar. sim. Doutora Marcilene esteve aqui com a gente, mas falou sobre BPC. E agora, esse momento aqui do Rural, eu sei que ela também ama esse assunto, né? Eu queria só fazer um recorte aí. Na sua região, tá? Você tem mais qual tipo de trabalhador rural na sua região? Só para a gente se localizar do Brasil que a gente tem. Aqui o grande forte é realmente a agricultura familiar. Né? Como a gente está no estado do Rio de Janeiro, aqui as propriedades rurais elas são menores. Né? Diferente de estados, por exemplo, do Centro-Oeste, do Nordeste, do Norte, que possuem grandes propriedades rurais. Né? A vocação desses estados é mais a questão do agronegócio exportador. Né? Então a gente tem aquelas grandes extensões de terra, monoculturas, né, de soja, algodão. Aqui não. Aqui a gente está falando, quando a gente fala do trabalhador rural, a gente está falando essencialmente dessa agricultura familiar, né, que planta, basicamente vai vender a sua produção no Ceasa e aí vai basicamente parar no nosso prato. Né? Tá. E nesse momento de pandemia, isso teve alteração aí para vocês? A gente vai voltar a falar da Previdência, só porque me chamou a atenção o fato de que eu conheço essa região, porque eu estive, inclusive, com a universidade aí. A gente passou uma semana visitando as propriedades agrícolas, né, rurais, fui em apiário, fui, né, em vários locais, que aí tem muita família, né, às vezes até imigrante. Uhum. Né? A minha própria Exato. família também é um pouco daí. Mas, assim, a gente conheceu e a gente sabe que eles já têm um certo problema, por exemplo, de perdão? Como é que tá agora? Eu não recortou um pouquinho a parte final. O problema deles... Eu vivenciei com eles dizendo pra gente que eles têm um problema para escoar a produção. Pela própria natureza da região, que é serrana, às vezes as chuvas e tudo mais. Eu queria saber, nesse momento, como é que tá? Olha, isso foi um ponto até que chamou a atenção e acho que seria pertinente a gente trazer aqui. Né? O trabalhador no campo, ele continua produzindo, ele continua plantando. Né? É claro, né, que o fato deles terem contato com o pessoal que geralmente escoa essa produção para o Rio de Janeiro é um ponto de estresse para eles. Né? Mas só que é aquilo, né? O trabalhador rural ele tem que continuar plantando, né? Porque ele tem que continuar comendo, naturalmente. Né? Nós temos que continuar comendo, né? Então ele continua plantando e, assim, basicamente, apesar do estresse, né, a previdência rural, o trabalhador rural ele continua o seu regime de trabalho. Né, tendo os cuidados, principalmente quando essa carga, ela vai, né, o caminhoneiro, né, ele pega essa carga da roça e leva para o centro de distribuição. Né? Da sua convivência aí na região, e não sei se na sua atuação como procurador, você atua nessa área de previdência como procurador ou assistência, não sei também, mas você percebe que é uma característica da sua região, por exemplo, que os trabalhadores daí, eles têm acesso à previdência de um modo geral, ou isso só vai ser pensado lá na frente, no caso deles? A gente tem uma atuação de basicamente 6 anos em Trajano, né? E eu advogo aqui em Nova Friburgo por volta dos 3 anos para cá, tem uma atuação mais forte em relação a isso. Né? A gente percebe que o trabalhador no campo ele tem uma dificuldade de planejamento. Né? Isso, inclusive, é um ponto de chama atenção que o trabalhador rural, né, e eu acredito que a própria escassez de trabalhos acadêmicos de advogados em relação ao campo seja um pouco sintoma disso. Né? Existe um distanciamento um pouco entre os profissionais do direito e o campo. Então, na verdade, no dia a dia, o trabalhador do campo ele fica um pouco órfão em relação a isso e acaba só tendo que se preocupar, acaba se preocupando quando ele precisa se aposentar. E muitas das vezes ele não procura necessariamente um advogado, ele procura as pessoas que possuem acesso, que são muitas vezes presidentes de associação de moradores, de produtores rurais, ou eventualmente outras pessoas que são políticos e têm uma atuação ali na região.
né? Aham. Eventualmente, esse cliente que só vai procurar a gente depois de frustrada, né, Né? toda essa via administrativa que é uma via crucis, né, principalmente É. hoje em dia, né? Mas você tocou num ponto, doutor, que é o direito e o campo, que eles às vezes eles não têm uma comunicação muito boa quando se trata do mundo rural. E aí me despertou o interesse de te perguntar o seguinte: existe até por parte das pessoas a dificuldade de como é que eu posso identificar aquele trabalho como rural ou não? Só se ele for lá na roça, porque na realidade, assim, a legislação, ela trata disso de uma outra forma. Só que como a maioria das pessoas não tem acesso à legislação, elas não sabem fazer a diferença de o que pode ser aplicado ao trabalhador rural e o que pode não, e o que não é, entendeu? Então, assim, você falou que a Constituição, ela dá essa isonomia, trouxe essa Exato. isonomia. Mas como Uhum. identificar se aquele trabalho pode ser considerado rural ou urbano? Basicamente, o que a gente pega, né, é o critério, inclusive a gente usa bastante uma lei, que foi a lei que trouxe o Estatuto do Trabalhador Rural, né, que é uma lei de 1973, né, que Uhum. traz e identifica o trabalho rural como aquele trabalho de natureza agrícola, né, que é realizado em propriedade rural, né, ou prédio rústico, né. Então, necessariamente, a gente pode ter, eventualmente, pelo essa abertura da lei, inclusive um trabalho rural em área que seria a princípio urbana. Né? Ah, É esse entendimento que a gente pode extrair da lei. Né? Então, o que a gente tem de trabalho rural, a gente tem um trabalho de natureza agrícola, né? Natureza agropecuária. Né? certo. Mas aí na sua região, o forte do agricultor é mais agrícola ou é mais pecuária? Aqui é totalmente, dentro da minha região, é agrícola. Né? Isso, inclusive, é até algo interessante, né? Que existe até alguns estudos acadêmicos que estudaram, inclusive, a jurisprudência do GF na Paraíba. Né? É engraçado que existe uma dificuldade muito grande para o reconhecimento da aposentadoria, da qualidade de segurado especial para aquele que trabalha exclusivamente na pecuária. Né? Então, os juízes eles têm essa tendência a reconhecer a figura do segurado especial como uma figura eminentemente agrícola. Né? Mas aqui a atividade pecuária ela não é forte, não. Aqui é mais a questão de hortaliças. Né? Porque a lei, ela fala até de extrativismo, silvicultor, né? É estranho Exato. o julgador ter um olhar tão assim, delimitado para a agricultura, né? Ele devia aproveitar o leque, o rol exemplificativo ali que a lei dá, né? Aquele rol ali, na realidade, eu acho que até taxativo, modo, né? Não sei. Se a gente considerar que o prédio rústico pode estar na cidade, eu acho que o rol fica exemplificativo, né? Mas, assim, é estranho o julgador ter um olhar tão direcionado assim, agricultura, rural é agricultura, plantar e colher, são plantas. Na realidade, quando pode ser outras coisas também, né? É estranho pensar assim. Mas esse momento de pandemia que a gente está vivendo, ele tem afetado todas as relações, né, comerciais. E a gente até teve aqui um professor que falou de direito agrário, e ele falou sobre o agronegócio, e ele disse assim, que o agronegócio não tem tamanho. E eu disse para ele que essa era a minha maior dificuldade dentro de sala, para explicar para as pessoas que agronegócio não é só aquela coisa gigantesca de soja, porque agronegócio é tudo que é agro e tudo que faz negócio, né? Com Então, certeza. ainda assim, o trabalhador rural, a agricultura familiar, ainda que pequenininho, ele estaria fazendo agronegócio. Você pode falar um pouco desse agronegócio da agricultura familiar para a gente? Não, exato. Isso, inclusive, é uma dificuldade que a gente tem no dia a dia da advocacia, que a gente percebe que o próprio conceito do campo, do segurado especial, está muito ainda atrelado à questão da agricultura de subsistência. Né, que é um conceito que evoluiu, né, principalmente depois de 2008, que se conjugou o conceito de desenvolvimento econômico do núcleo familiar. Né? Então, o que acontece? Quando a gente tem uma agricultura familiar em relação à questão do agronegócio,
né, se tende a, vamos dizer assim, a tolher essa agricultura familiar, né? Dizer, olha, se você está fazendo agronegócio, se você está vendendo a sua produção, se você está vendendo muito a sua produção, então você está excluído do conceito de segurado especial. O que, na verdade, não acontece assim, né? O dia a dia que a gente percebe é que se vende, se colhe, se planta, né, na verdade, para vender, né, para justamente negociar, né? Claro que o âmbito, né, desse volume, desse negócio, é que vai ficar restrito, né, até mesmo porque nós estamos tratando de pequenas propriedades rurais. Né? Não sei se respondi a pergunta que a doutora fez. Respondeu demais, só que cada vez que você vai falando, eu vou me dando vontade de perguntar muito mais coisas, porque eu falei assim, doutor Pedro, eu não vou te fazer muitas perguntas, são poucas, mas você vai falando e eu vou criando mais dúvidas. Aí você até me desculpa, porque eu estou fazendo muitas perguntas, né? Não, pode perguntar. Eu acho que é interessante porque é uma oportunidade que a gente tem de tratar o campo do âmbito jurídico. Inclusive, quando a gente pesquisa diversos artigos, a gente vê sociólogos, geógrafos, antropólogos falando sobre o campo e muito poucos advogados, né? Então, a gente precisa trazer esses novos conceitos do campo para modernizar esses conceitos modernos do trabalho rural, que está cada vez mais evoluindo, né? Cada vez mais, né? E a gente precisa trazer isso para o nosso universo, porque quando a gente olha os julgados do Poder Judiciário, a gente vê que o Poder Judiciário, na verdade, está há uns 20, 30 anos atrasado, né? Em relação à conceituação do segurado especial. Né? E aí eu acredito que seja papel nosso, né, levar a eles essa nova perspectiva. Isso que você está falando, assim, ele soma com o pensamento que eu tenho. Porque a gente sabe que existe até um conceito aí, né, que circula pelos artigos, que é do neo-rural, né? Que é aquele rural que está descobrindo de novo ser rural, que é aquele urbano que volta para ser rural, porque a gente só fala em êxodo, né? Geralmente, quando se escreve, se faz aquela pontuação do êxodo rural que gerou a urbanização, que gerou as cidades, e aí a cidade ficou superpopulosa, mal distribuída, mal organizada, né? A gente só fala disso. Exato. Mas a gente, paralelo a isso, que o Brasil não é nada tão urbano quanto as pessoas pensam, paralelo a isso, o mundo rural continua firme e forte, produzindo, né? E existe também um certo preconceito das pessoas quando elas falam de agricultura familiar e de commodities, que diz respeito às grandes propriedades, né? Então, a gente tem dois segmentos, né? Dois campos de defesa. Aqueles que defendem os agricultores familiares e aqueles que defendem o que eles acham que é o agronegócio. Na realidade, o agronegócio é tudo. E a gente fica nesse meio do caminho, né? Tentando explicar que nem só aqui é bom, nem só aqui é bom. Na realidade, a gente precisa dos dois pratos dessa balança, né? Claro. E o que eu acho mais interessante do doutor trazer para a gente é exatamente essa visão. Como é que é a visão de dentro da força estatal em relação a esses trabalhadores, sejam eles pequenos, grandes, trabalhadores de família, como é que porque você está dentro da força estatal, né? Como é que é visto isso? Como é que se pensa para se aconchegar, porque se está numa região rural, essencialmente, né? Você tem que trabalhar com esse trabalho, você tem que trabalhar com essas informações que chegam, porque todo o suporte econômico dessas regiões vem, na maioria das vezes, desses trabalhadores. E como é que é pensado isso em relação a esses trabalhadores? Olha, a gente percebe na prática que esses trabalhadores, eles realmente precisam do suporte estatal. Né? O que a gente chama de risco da lavoura, né, ele é bastante elevado. Então, ele precisa de um apoio estatal para poder, inclusive, fazer com que ele permaneça no campo. Né? Quando a gente olha, principalmente em Trajano de Moraes, que é um município que tem uma parte importante da sua economia ligada à agricultura, né, a gente tem muita demanda em relação justamente a esse apoio que o poder público deve dar à economia familiar. Né? Isso dá através de, enfim, programa de distribuição de sementes, isso dá principalmente em relação à manutenção de estradas vicinais. Né? A gente tem uma demanda muito grande, por exemplo. Então, assim, o trabalhador, ele tem uma parte importante legal, né? Porque ele trabalha, né? Ele produz, ele gera renda.
né? Então, quanto mais como nós, como poder público, né, a gente incentivar esse trabalhador a permanecer no campo e a produzir lá, não só a gente retira o peso do programa assistencial, ou seja, a gente vai deixar, é menos uma pessoa que a gente vai ter que transferir renda para garantir o mínimo existencial dele, porque ele está gerando renda, né? E também, né, por outro lado, a gente também está garantindo alimento, né? A gente está garantindo vida econômica ao município, né, a esse trabalhador. Né? Nossa, muito bacana isso. Eu só queria que você falasse um pouquinho mais assim, desse risco da lavoura. Você falou aí do risco da lavoura. Fala um pouquinho. Não, basicamente, né, quando a gente fala de risco da lavoura, né, porque a gente tem que analisar, quando a gente vê a questão do rural, né, um erro que eu reputo comum, né, e quem sou eu para dizer que é um erro, né, mas na minha visão é um pouco equivocado. A gente tende a analisar a atividade rural tentando encaixar ela com a atividade urbana. Só que ela é regida por uma lógica completamente diferente. Né? Hoje o trabalhador urbano, quando ele faz uma sua manufatura, ele sabe mais ou menos o preço que ele vai vender. O trabalhador rural ele não faz ideia. Né? Então, por exemplo, quando ele planta um pé de couve, né, de couve-flor, né, ele demora 3 meses para ele poder colher aquela couve-flor. A couve-flor pode estar R$1, pode estar 3, pode estar R$2,50, enfim. Isso é um dos riscos que o trabalhador rural está submetido, que é o risco do preço. Mas nós também temos o risco de quebra de safra, entendeu? Então, por exemplo, às vezes ele pode plantar, mas aí, enfim, acontece uma praga e ele não consegue colher. Ou acontece alguma intempérie natural, ou existe uma chuva desmedida dentro daquele determinado período de tempo e acaba com a lavoura dele. Né? Então, por isso, quando a gente fala de riscos da lavoura, a gente está trazendo, chamando a atenção que a atividade rural é uma atividade de extremo risco. Né? E por isso ela precisa desse apoio, desse suporte estatal. E é isso que é interessante, que um desses braços é justamente a Previdência Rural. Então vou voltar para a Previdência. E como imprimir, né? Como caracterizar esse risco da atividade rural no pedido da Previdência, no pedido junto à Previdência para esse trabalhador rural? Basicamente, né, mais assim, eficazes, né? É interessante a gente levar para dentro do processo essa questão do risco da lavoura, né, que é uma questão que afasta a lógica da Previdência Rural da Previdência Urbana, principalmente na questão da contribuição. Né? Muito se cobra do segurado especial, né, que ele contribua para o sistema. Na verdade, ele contribui sim, né, mas ele contribua nos moldes que nós estamos habituados dentro da Previdência Urbana. Aquele cara que vai lá, contribui mês a mês e tal. Né? Só que o risco da lavoura não, porque quando ele tem o risco da lavoura, vai ter lavoura que ele vai ganhar dinheiro. Entendeu? Então, vamos dizer, ele vai poder vender uma caixa de tomate a R$100, né? Vai ter um lucro estupendo. É quando o custo da caixa é basicamente de R$30 por caixa de 20 quilos. Né? Então, assim, vai ter ano que ele vai conseguir ganhar dinheiro, vai ter ano que não. Então, na verdade, essa descontinuidade do fluxo financeiro do homem rural, isso a gente precisa trazer para dentro do processo para mostrar para o juiz, né, que, na verdade, fazer essa diferenciação da questão da lógica contributiva, que ele precisa contribuir de uma maneira diferente, né, necessariamente. Né? Mas você não acha, doutor, que existe um certo preconceito para que o trabalhador rural não seja bem sucedido? Para que ele possa caracterizar a sua atividade rural? Não tem um pouco disso? Parece Com que certeza. se ele é bem sucedido, ele se descaracteriza dessa condição de segurado especial? Com certeza. Assim, o que acontece? É muito importante a gente ter essa noção de que o segurado rural ele tem essa natureza, né, de risco permanente da sua atividade, né? Porque o que acontece? Como ele não contribui da maneira como nós contribuímos, né, muitos entendem que, na verdade, a Previdência Social rural é vamos dizer assim, é uma benesse. É como se fosse um favor estatal, né? E aí, o que acontece? O Poder Judiciário, infelizmente, essa é uma visão disseminada. A gente, inclusive, teve muito recentemente uma decisão do TRF da segunda região, da terceira região de São Paulo, né, que descaracterizou um segurado especial porque ele tinha condição de renda boa, né, como se ele não pudesse ganhar dinheiro na lavoura. Né? Então, assim, basicamente existe uma visão, né, de que, olha, você só merece a proteção do Estado se você ficar pobre.
Ou seja, você não pode ganhar dinheiro na roça. Existe essa figura, né, essa noção de que o trabalhador rural é necessariamente pobre. Né? Isso é uma visão, ao meu ver, preconceituosa, sem dúvida alguma. Né? Você sabe que eu sempre conto essa história aqui, que eu já ouvi de uma professora minha que não entendia por que eu queria falar do rural se eu sou tão urbana, sabe? Aí eu entendi, eu falei, gente, eu estou dentro de uma instituição pública e ouço isso de uma professora, que é doutora, né? Que eu ouço isso. Imagina o preconceito que esse trabalhador lá no campo não sofre, né? Porque se eu estou dentro de uma instituição, lidando ali, discutindo assuntos, discutindo ideias, qual a ideia que ela tem daquele trabalhador lá, que ele é um ninguém. Por isso que sempre eu faço meus slides, quando eu escrevo trabalhador rural, não boto figura nenhuma, porque ele é invisível. Essa é a figura marcante da sua palestra, inclusive, que eu já tive a honra de ver, né, um par de vezes, né? Essa questão do campo é chocante mesmo, né? E aí a gente percebe, e aí é um elogio que se pode fazer ao Congresso Nacional, que o Congresso ele tem se você pegar a questão histórica, né, da evolução do conceito de segurado especial na lei, né, o Congresso Nacional ele tem uma visão muito mais abrangente, muito mais concreta sobre o fenômeno no campo do que o próprio Poder Judiciário. Né? Porque imagina, se nós, profissionais do direito, nós advogados, né, muitas vezes a gente se mostra distante no campo, o juiz, então, que às vezes só vê esporadicamente aquela figura, né? Então, o que ele vai ter? Né? Ele vai ter essa figura ainda preconceituosa. E é muito importante essa questão, especialmente nos processos de benefícios rurais. Né? Porque existe uma participação da prova testemunhal muito importante. Então, essa questão da impressão subjetiva do magistrado é muito importante. Né? Doutor, fala mais para a gente disso, desses aspectos de prova que a gente pode puxar para conseguir esses benefícios. Fala também, se puder, assim, desculpa, eu estou te espremendo, né? Não, pode tranquilo, pode mandar bala. Das provas e dessa situação, por exemplo, me perguntam sempre, mas a atividade dele era muito perigosa, era insalubre, ele tem direito à atividade especial? Fala pra gente. O negócio é provar, né? Exatamente. O cara trabalha na roça, é mole. O negócio é mostrar, trazer aos autos que ele realmente trabalhava lá. Né? E quando a gente olha no dia a dia do trabalho rural, a gente vê, isso inclusive é uma dificuldade que também resvala na questão do custeio, é a natureza informal do trabalho, muitas vezes. Né? A gente está falando de pequenas propriedades rurais, né? Então dificilmente, às vezes, ele vai ter um regime de meiação, né? Meia, para quem não entende, né? É a questão que o resultado da lavoura ele é dividido pelo dono do imóvel e pelo trabalhador, em regime de meiação, ou seja, 50% para cada. Né? Muitas vezes esse contrato não é formalizado, né? Então, às vezes, a gente tem, por exemplo, uma certidão de casamento que consta como lavrador, um título de eleitor, ou seja, uma prova documental muito frágil. Né? E a gente, nesses processos previdenciários, a gente precisa, né, do que a gente chama de início de prova material para a gente poder complementar essa prova por meio de testemunhas. E dentro desses processos rurais, se a professora me permite, né, pode ficar à vontade. Para religar um ponto atrás, um ponto que eu falei um pouquinho atrás, né, como esse processo rural ele tem pouquíssimas provas documentais, a impressão que o juiz tem é muito importante. Até mesmo porque dificilmente a gente vai conseguir reverter uma sentença em grau de recurso se o juiz consignar na sentença que a impressão subjetiva das testemunhas, né, das testemunhas que ele teve do autor, foi contrário, que ele não se encaixava a questão de segurado especial. Né? Aí, por isso é que a gente precisa, na nossa inicial, né, a gente chamar bastante atenção sobre essa questão dessa figura, do preconceito, enfim. Tentar desmistificar, quebrar um pouco essa imagem que o juiz tem. Muito provavelmente a senhora já viu, né, em juízes que têm mais experiência, né, já ouviu falar assim, fulano já sabe que o cara é rural só de olhar. Já teve esse negócio? Por isso eu não posso falar de rural, segundo a professora, né? Porque eu vou falar de rural porque não pareça rural. Pois isso é interessante, tem até um artigo, né, sobre isso,
né, que todos nós encarnamos papéis sociais, né? Então, assim, tipo, quando eu entro dentro de uma sala de aula, né, eu necessariamente não posso entrar de bermuda, né? Por quê? Porque a figura que os alunos veem, fazem de um professor é uma figura de alguém que tem um conhecimento, que se porta, que se veste, né? Isso é especialmente relevante quando a gente fala de aposentadoria e de benefícios rurais. Ou seja, o juiz ele está a todo momento buscando dentro daquele sujeito, né, características que ele tem pré-concebidas de um trabalhador rural. Né? Então, quando você tem um cliente que ele não se amolda aquelas características, você tem que chamar a atenção do magistrado que, enfim, ele é rural porque ele obedece tal e tal e tal requisito da lei. Eu fico sempre muito assim, não é entristecida a palavra, mas assim, pensativa, sabe? Quando eu percebo que dentro das minhas peças, eu preciso lembrar, seja o INSS, quando é um processo administrativo, seja em juízo, né, na esfera judicial, quando eu preciso lembrar certas coisas, porque a gente faz uma petição e descreve os fatos, né, evita aquele excesso de jargões de direito, tudo bem, você espera que tenha um raciocínio, pelo menos, né, adequado. Aí você vem uma contestação que rebate, assim, se você pensa assim, parece assim, eu faço janta hoje, não, vou fazer a contestação, escreve qualquer coisa. E aí vem a decisão... Só troca os nomes, né? Hã? Só troca os nomes, né? Exatamente. Só não faz, assim, impugnação, né, assim, de geral, porque não pode, porque é advogado, às vezes, mas às vezes faz. E aí você tem o despacho, tem uma conclusão que às vezes não tem elementos, não sabe, não fala nada. Aí você tem que contrarrazoar, tem que lembrar, aí você tem que lembrar a autarquia, aquele detalhe, tem que lembrar o juiz, aquela súmula, sabe o que é? Ah, não, mas a família trabalhou na cidade. Não, mas tem uma súmula que diz que não descaracteriza. Aí você tem, eu acho isso meio... Ah, mas esse é o papel do advogado. Será que é o papel do advogado ou o juiz está perdendo, às vezes, o papel dele, né? De ter um domínio maior da matéria? Eu não sei, às vezes eu penso isso, mas como eu sou meio abusada nas minhas peças, eu não estou muito bem com muitos magistrados, mas às vezes eu sou meio abusada. Porque às vezes parece que a pessoa perdeu o senso, né? Só vez só sabe julgar quando é um assunto só. E o rural, ele é ele é um assunto fora da curva, né? Então tá indo tudo muito bem. Daqui a pouco aparece um rural e fala, ah, meu Deus, o que esse rural está fazendo aqui, né? Eu tinha tanta coisa para julgar e veio um rural para eu julgar. E ele não quer mergulhar no assunto, né? Exato. Então, isso... Pode falar. Só uma questão, eu acho que é importante, e por isso que nós estamos em permanente débito, né, com os trabalhadores rurais, né, é que, assim, muitos profissionais do direito que não são especialistas, né, que são mais generalistas, eles se sentem muitas vezes confortáveis de atuar na Previdência Rural, porque, de fato, a matéria legal é mais simples, né? Então ele se sente confortável, só que acaba tratando esses assuntos de uma maneira superficial. Então, basicamente, se nós tratamos de uma maneira superficial um determinado assunto, o magistrado também, necessariamente, ele vai tratar de uma maneira superficial também. Né? Então, por isso é que nós temos que levantar essas, vamos dizer assim, essas camadas superficiais do assunto campo, né? E trazer essas discussões para dentro do nosso processo, né? E, inclusive, de forma a, assim, excelência, olha, o critério legal é esse. Né? O cara pode ser bem sucedido no campo, sim. Ele não precisa falar errado para ser trabalhador rural. Né? Ele não precisa andar de chinelo de dedo para ser trabalhador rural. Né? Para quebrar um pouco dessa visão, dessa mística do trabalhador rural. Né? E isso é um papel nosso. Né, de aprofundarmos os estudos e a produção de conhecimento acadêmico em relação ao campo. Nossa, eu estou amando essa conversa, né? Eu sempre sou obrigada a dar a notícia que o tempo está passando. A gente já está com 40 minutos. Passa voando aqui, né? Poxa, passa rápido, gente. Que isso? Passa rápido. Mas, doutor Pedro, eu acho assim que o rural, ele
não é só na Previdência que ele sofre. Na verdade, ele sofre quando ele precisa provar uma relação de trabalho, um vínculo, né, de trabalho, ele faz uma prestação, né, fugindo um pouquinho aqui da Previdência, mas ele trabalha às vezes, e aí ninguém contribui a parte dele, né, ele trabalha a vida inteira, às vezes, numa determinada propriedade, e era caseiro, ou então era um não tem vínculo nenhum, ele sofre de todas as formas, né? Ele sofre porque ou o filho estuda e fica longe dele, que ali não tem uma educação específica, e aí a educação rural no Brasil está sendo deixada de lado, a pedagogia da alternância tem sido, sabe, chutada, entendeu? O que é um grande erro dos nossos pensadores da educação, porque a pedagogia da alternância, meu ponto de vista, é que ela se amolda àquela realidade ali, porque o tempo em casa não é considerado tempo fora de sala, ele é considerado tempo de aula, tempo ele traz trabalho e devolve o trabalho. Claro. Então, assim, o rural ele é muito mal pensado. E eu falo sempre isso para as pessoas, eu falo, engano de quem pensa que o Brasil é urbano, sabe? É porque você nunca saiu desse eixo Rio-São Paulo. É porque você viaja e passeia nas cidades. Mas é porque entre as cidades você dorme. Entre um lugar e outro que você vai, você dorme. Porque se você abrir os olhos, você vai ver que o Brasil é muito rural. Então, assim, eu te agradeço muito por você estar aqui. E eu vou te espremer só mais um pouquinho. Claro, pode falar. Eu queria que você falasse para a gente, assim, seu modo de vista, né? Qual o que você acha, assim, que são os pontos mais importantes para um advogado se atentar quando ele quiser, quando chegar um trabalhador rural para ele, quando se trata de previdência? O que ele pode começar a acionar na mente dele, assim, olha, eu estou com um caso rural na mão. O que eu preciso começar logo a me atentar para eu ver, para eu ter mais chance desse benefício ser concedido? A primeira coisa que você vai precisar saber, né, é verificar o máximo de prova documental que ele tenha, né? Porque geralmente quando esse cliente entra no nosso escritório, né, ele, a princípio, ele não tem nada, né? Assim, muitas vezes ele não tem qualquer tipo de ideia no mundo o que é isso, né? O que é esse instrumento chamado documento, né? Então você tem que perguntar, às vezes, alguns documentos que, às vezes, ele nem sabe que tem. Então, por exemplo, às vezes ele tem uma certidão de casamento que consta ele como lavrador, né? Às vezes ele tem, vamos dizer assim, ele fez um cadastro no posto de saúde do município que consta como lavrador, né? Todos esses pequenos documentos e, claro, né, se ele tiver, né, seria melhor, né, necessariamente, ele ter, por exemplo, documentos como contratos de meação, contratos de arrendamento que eventualmente ele tenha firmado, né? É muito interessante e importante, né? Isso eu tenho, quando eu falo para os agricultores, né, a importância de você formalizar o seu vínculo mesmo rural, né? Porque hoje o sistema rural, né, principalmente do Ministério da Agricultura, né, que inclusive habilita esse trabalhador rural a conseguir os benefícios de programas assistenciais do governo, voltados para o campo, né, em relação, por exemplo, à questão do PRONAF, né, você precisa, hoje você vai lá no Ministério da Agricultura ou em algum órgão conveniado, né, ele faz o seu cadastro e você sai com um documento chamado DAP, né, Declaração de Aptidão ao PRONAF. Né? E quando ele faz esse documento, ele já consta no sistema como trabalhador rural. Isso é um documento importantíssimo, principalmente no momento que você vai ingressar com o seu pedido. Por quê? Porque o trabalhador, você tem que comprovar que ele está trabalhando no campo no momento que ele dá a entrada. Né? Então, muitas vezes, ele está ali. Ah, doutor, cheguei. Ah, onde é que você trabalha? Onde é que o senhor trabalha? Ah, eu trabalho na propriedade tal, qual é? Regime de meação, é regime de arrendamento? Como é que o senhor trabalha? Ah, eu trabalho, não tem condição da gente formalizar um contrato? Tem problema? Aí, enfim, e aí formaliza a situação para, inclusive, instrumentalizar essa prova. Né? E aí, em relação a isso, você vai catando outros eventuais documentos como esses, né, que acabam saindo do radar dele. Tá? Máximo de arcabouço possível para você fazer o seu pedido. Nossa, eu fiquei muito feliz, porque a gente sempre insiste em falar para as pessoas, né? Se documenta. Outro dia eu dei uma palestra numa área rural para mulheres trabalhadoras rurais. E lá, elas até bastante esclarecidas, né? Elas falaram sempre que, às vezes, elas falam assim, uma falou,
Quando tem que comprar semente, eu tenho que comprar alguma coisa, eu falo com ele, com o marido. Deixa que eu vou, porque aí o recibo sai no meu nome. Olha que interessante, olha que esclarecida. Porque, às vezes, ele consegue comprovar a situação dele, mas a dificuldade dela, às vezes, vai ser enorme depois, mesmo ela pertencendo ao grupo. Então, é uma pessoa Exato. esclarecida. Então, eu sempre que eu posso, eu trago esse assunto, porque é uma forma da gente lembrar as pessoas que o segurado especial, na realidade, ele é a característica de um grupo. E o grupo é família, é filho, é mulher, é marido, né? Aquele grupo ali. Exato. Então, sim, sua fala hoje foi muito bacana, né? Eu só tenho a te agradecer. Eu queria te perguntar se eu posso colocar a sua live nos stories e depois no YouTube. Pode sim. Fica à vontade. Para mim é uma honra. Espero que tenha chegado perto do nível dos outros entrevistados, que foi estupendo, né? Você escolheu a dedo. Eu vou te passar a palavra só para você finalizar. E hoje a gente já está com 45. E aí a gente fecha, eu faço a nossa foto. E aí a gente encerra, tá bom? Mas de antemão, já quero te agradecer demais. Dizer que você tirar um tempo da sua vida, porque eu sei que trabalho remoto só fez a gente trabalhar mais. Todo mundo quer ir para a rua, não é nem para ver ninguém, nem pegar sol, é para parar de trabalhar dentro de casa, eu acho, porque a gente está trabalhando muito mais, né? Trabalho então, chama, né? Eu quero te agradecer. E aí, a palavra é sua para a gente finalizar, tá bom? Beleza. Olha, eu agradeço muito, né, o convite. Eu sei que ser entrevistado por uma das maiores autoridades de previdência rural do Rio é pesado. É uma responsabilidade enorme, né? Mas é uma oportunidade enorme de poder falar sobre previdência rural. Existem, inclusive, até outros assuntos para poder pegar esse tema e esticar e problematizar, né? E a gente precisa realmente debater esse tema para trazer a nova realidade do campo, né, e em que isso afeta ao nosso trabalho, né, o trabalho dos nossos clientes, né? Por isso, muito obrigado e estamos juntos, estamos à disposição aí, beleza? Então, o convite para você voltar e falar basicamente da nossa nova realidade, desses novos rurais, desse olhar para frente, do que a gente... O convite está feito. Pensa nisso, o que você pode trazer para a gente. E o convite também para depois, futuramente, você estar conosco presencialmente, quando isso tudo passar, e você poder falar para a gente, olha, minha realidade do rural é essa, poder falar, quem sabe, lá dentro da rural. Se você aceitar... Bom, para mim vai ser um prazer. Para mim vai ser uma honra, eu fico muito feliz. Tá bom. Então, vou fazer a nossa foto, tá? Espera aí. Pode fazer. Isso, ficou perfeita. E beleza. Muito obrigada. Tá? Nada, eu que agradeço. Manda um beijo para sua noiva, tá? Que ela pode deixar. Tem muito dela que a gente seguiu, tá? Fica com Deus. Tchau. Beleza, beijinho. Tchau, tchau.